A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Eu sou o pastor Daniel e estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Nós iremos concluir o estudo sobre a igreja em Esmirna. Então, estamos estudando sobre o livro do Apocalipse e no momento estamos estudando sobre as cartas dirigidas a cada uma das igrejas, das igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas. Então, estamos concluindo agora o estudo sobre a igreja em Esmirna. Então, amados irmãos e irmãs, então como já estamos estudando desde os vídeos anteriores, e vocês vêm acompanhando, então podemos ver claramente que não era nada fácil ser cristão no primeiro século, ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus no primeiro século. Hoje, aqui no nosso país, por exemplo, no Brasil, é muito fácil ser cristão, ou então se professar, se denominar como cristão, e diante de uma pluralidade religiosa na qual vivemos, então é muito fácil. Vivemos num país laico, onde nos dá a liberdade de cultuarmos livremente, mas não era assim no primeiro século. Então, os cristãos em Esmirna, eles passavam por perseguições ferrenhas. Por quê? Porque os cristãos eles eram perseguidos, eles eram perseguidos em Esmirna, tanto por parte dos judeus, como por parte também do poder oficializado, certo? Por parte do império, e da religião pagã romana na época. Então, não era nada fácil. Quem estuda a história do cristianismo ali nos primeiros séculos sabe quantos cristãos morreram pela fé em Jesus, selaram a sua fé pelo seu sangue. Então, amados irmãos, é por isso que nós encontramos sempre a expressão do Senhor Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sim, porque seguir a Jesus não era fácil. Seguir a Jesus, você arcava com sérias consequências, mas você podia perder a sua vida aqui, mas você ganharia na eternidade. Amém? E o próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, o que dava a força, o que dava a esperança, o que dava a segurança aos cristãos era a confiança no seu Senhor, que foi morto e ressuscitado. O Senhor que venceu a morte. Assim como não foi possível da morte reter o Senhor Jesus, assim não seria possível a morte vencer os seus discípulos, vencer a igreja. Porque assim como o Senhor venceu, nós também venceremos. Então veja, essa é nossa esperança e essa foi a esperança da igreja desde os primórdios do cristianismo.
Por isso os cristãos sempre mantinham a chama acesa da fé. Então, que possamos seguir o exemplo da igreja em Esmirna, que possamos confessar o Senhor Jesus diante das tribulações, diante das perseguições, e que nunca possamos negar o seu santo nome. Então, amados irmãos e irmãs, no próximo estudo nós iremos estudar sobre a igreja em Pérgamo. Então, que Deus abençoe a todos vocês e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer para vocês que não deixem de acompanhar esse estudo. É muito bom, é muito edificante. O estudo do Apocalipse, ele precisa ser sempre abordado. Por quê? Porque muitas pessoas têm escutado, né, sobre o Apocalipse de maneira equivocada, de maneira deturpada, né? Então, muitas vezes, por pessoas que não têm compromisso com a palavra, por pessoas que não são preparadas teologicamente e transmitem para o público uma mensagem de terror, né? Em vez de uma mensagem de esperança baseada realmente no texto e no contexto no qual foi escrito. Então, amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.